Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates aqui no YouTube. Hoje nós teremos mais uma aula com o objetivo de trazer conhecimento para você acerca do movimento, da aplicabilidade do método Pilates na sua aula, na sua prática com seus alunos no seu dia a dia. Se você está gostando das nossas aulas, curtindo o nosso canal, aproveite agora para se inscrever, curtir nossas aulas, compartilhar com seus amigos e ativar as notificações. Assim, nós conseguiremos atingir mais profissionais na nossa área de educação física e também de fisioterapia. A aula de hoje tem como tema aula prática de Spine Corrector. A aula hoje está uma aula mais voltada para mobilização de coluna. Então, numa aula utilizando o Spine Corrector ou o Step Barrel, pode se usar os dois nomes, eu posso fazer o aquecimento com os meus alunos, com os princípios biomecânicos de alinhamento no solo, ou até mesmo trabalhar os exercícios de pré-mat, ou os exercícios que vão preparar o meu aluno para chegar até o spine. Depois eu vou passar uma combinação, então, de exercícios de mobilização de coluna em todos os planos de movimento. Então, vamos lá para a nossa aula. Então, primeiro sentado no step do spine, pelve neutra, pés apoiados no chão, braços à frente. Nós vamos iniciar uma mobilização de coluna, começando por baixo. Então eu vou contrair os glúteos, fazer uma retroversão até apoiar a coluna lombar e parte da torácica baixa no spine e retorno à posição inicial. Então aqui nós temos um rolamento, um round back, começando por baixo. Então lembrem-se que quando eu vou fazer essa mobilização da coluna começando por baixo, eu preciso de ter uma interação com o quadril. Então é importante a ativação dos glúteos e principalmente oblíquos externos para fazer a retroversão da pelve e iniciar o movimento de mobilização da coluna. Notem que aqui eu estou com toda a parte do sacro, da lombar toda e da torácica baixa apoiada no barril e vou retornar à posição neutra da coluna. Depois um movimento de torção para continuar mobilizando a coluna e preparando a coluna para os movimentos que vêm pela frente. Então é uma forma de mobilizar, trabalhar os oblíquos contralateral, o oblíquo interno do lado que eu rodo, externo do lado oposto, para preparar essa musculatura para os próximos exercícios que vêm pela frente de torção. O próximo é uma inclinação lateral. Essa posição no spine é uma das melhores posições para começar o trabalho de inclinação lateral. Então, nesse primeiro momento, estou sentada, perna na frente, a outra perna estendida ao lado, e eu vou fazer algumas respirações com o braço de cima estendido para trabalhar a mobilização, a liberação dessa cadeia lateral, de todo o trilho lateral. Então, umas 3 respirações de um lado e depois nós vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Então, o interessante do spine é que ele dá um suporte para o tronco. Então, é um acessório excelente para iniciar o trabalho de inclinação lateral. Tanto passivo, que é esse que nós estamos fazendo agora, quanto ativo, que vamos fazer em seguida, com uma resistência, vencendo uma resistência. Então, nós preparamos a coluna com uma mobilização começando por baixo, depois nós fizemos uma torção com a coluna neutra, inclinação lateral e agora nós vamos combinar o movimento de extensão com rotação e extensão com flexão. Então eu vou ficar na posição da sereia, sentada aqui no spine. Eu vou inspirar
fazendo a extensão com rotação e expirar fazendo a flexão com rotação. Então é um excelente exercício para mobilizar a coluna, tanto em extensão quanto em flexão. Então é um exercício excelente para pessoas que tenham a região torácica um pouco mais rígida, mais difícil de trabalhar em extensão. Então, quando eu combino o movimento de rotação, esse movimento fica mais fácil de acontecer. Então, inspira, fizemos do outro lado. Agora nós vamos fazer uma mobilização completa da coluna em extensão. Então, eu vou inspirar para preparar. Quando soltar o ar, eu fiz a mesma coisa que no início, só que agora eu vou continuar apoiando a coluna e vou para uma extensão completa da coluna. Inspiro, solto o ar, volto o braço e venho articulando até o alinhamento neutro. Enrola, lembra da importância da ativação dos glúteos para fazer o rolamento. E eu fiz a opção de trabalhar com os braços do Pilates clássico, né, que é segurando no antebraço e tem no retorno, ao invés de retornar direto para a coluna neutra, eu vou retornar completamente em flexão para depois articular a coluna para a neutra, como se fosse o round back que tem tanto no leather quanto na short box, no reformer. Então, mobilizamos a coluna completamente, né, uma extensão completa. E agora vamos para a inclinação lateral. Então, é a mesma posição que nós fizemos anteriormente, as respirações, só que agora um braço vai ficar do lado do corpo e o outro aqui. Então, eu vou sair da inclinação lateral e vou até a posição neutra. Então, inspira. Quando soltar o ar, sobe para a posição neutra. Então, aqui é um trabalho, como eu falei anteriormente, é um trabalho excelente de oblíquos e numa posição onde o spine dá um suporte para o tronco. Agora, uma abdução de quadril, então mantendo aqui o tronco em alinhamento neutro, o alinhamento da cabeça. Eu vou fazer a abdução de quadril e o chute lateral. Então, inspira fazendo 2 chutes, 2 pulsos e expira fazendo a extensão com rotação externa. Vamos repetir o mesmo movimento do lado oposto. Então, vira para o outro lado. Eu vou inspirar, quando soltar o ar, subir para a inclinação lateral, mantendo o alinhamento aqui da coluna, da inclinação lateral para o neutro. Apoie a cabeça, né? Mantenha a coluna neutra. Eu vou fazer a abdução de quadril. É uma posição que alguns alunos às vezes não têm essa amplitude de abdução, então eu tenho que prestar atenção se ele realmente tem essa amplitude de abdução para fazer com o spine. Então, inspira, quando soltar o ar, faz a abdução. E um chute, então inspira em 2 pulsos e expira fazendo a extensão com rotação. Ins, ins, ex. Ins, ins e ex. Então nós já mobilizamos a coluna em inclinação lateral. Fizemos a mobilização, né, a flexão de coluna começando por baixo, o retorno começando por cima. Fizemos a torção simples e a torção combinada com flexão e extensão. Agora nós vamos para a extensão. Então, apoia as mãos lá na frente. Aqui a coluna eu posso brincar com esse posicionamento, né, ajustar esse posicionamento de acordo com o meu aluno. Então, se eu quero que ele estenda mais a torácica, eu vou deixar ele mais apoiado no arco aqui, né, do spine. Se eu quero uma extensão completa, eu vou levar ele um pouco à frente no spine para permitir que essa coluna estenda completamente. Então, inspira, retorna, pode voltar
Aqui notem que a gente está saindo de uma posição negativa, que eu desço mais que o neutro. Então é uma posição excelente para ajudar as pessoas que têm pouca mobilidade na coluna torácica a melhorar essa mobilidade. E agora um desafio na aula, que nós vamos para a posição do J. O que é o J? É quando eu faço a flexão da coluna lombar e mantenho a torácica estendida o mais neutro possível, né? Que é a posição do teaser. Então eu vou fazer o rolamento, posicionar na posição do teaser. Aí eu vou tirar, estender uma perna. Então nós estamos preparando aqui para o teaser, que ele pode acontecer no solo, ele pode acontecer no Cadillac, né? Cada um com o seu desafio. E depois com as duas pernas. Então aqui já é um exercício um pouco mais desafiador, né? Na aula aqui com vocês eu sempre faço em torno de 3 repetições. Numa aula normal vocês poderiam fazer um pouco mais de repetições e inclusive segurar em isometria, algumas respirações, o posicionamento do teaser, a posição de inclinação lateral, por exemplo. Esse spine, ele me dá a opção de tirar o degrauzinho e virar ele ao contrário. Então eu coloquei aqui uma preparação para o mergulho do cisne avançado. Então é um balanço para preparar para o mergulho do cisne avançado. Então eu vou manter a extensão completa da coluna e eu vou fazer esse balanço para frente e para trás. Lembrem-se que quando vai para frente tem que ter uma extensão do quadril, né? Então é um exercício que trabalha bastante a cadeia posterior, né? Eu tenho que manter essa extensão da coluna durante esse balanço, que é o que vai acontecer no mergulho do cisne, completo no Mat Pilates, no avançado, né? Que é um exercício avançado. Aí eu coloquei aqui um alongamento da concha, né, para dar uma relaxada na musculatura da coluna e retorna à posição inicial. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi uma aula exclusiva de mobilização de coluna no spine. Espero que vocês consigam aplicar isso durante a semana nos seus alunos, aplicar esses exercícios, e na próxima segunda nós estaremos aqui novamente com vocês com mais uma aula de Pilates.